Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast CV na Prática. É um prazer muito grande tê-lo aqui conosco, para falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário, para falar um pouquinho de forma prática, o dia a dia, do que fazemos com muita paixão, e muita vontade aí de transformação nesse mercado. Então, você que é a primeira vez, eu agradeço a sua audiência, se você está acompanhando pelo YouTube, pelo Spotify ou pelo nossas redes sociais. É um prazer grande tê-lo junto conosco. Hoje eu tenho um convidado, especial, posso dizer que é um amigo. O nome dele chama-se Guilherme Diamante, começou no mercado imobiliário em 97. A primeira experiência que teve foi como corretor de imóveis na imobiliária. Depois ele se tornou aí, trabalhou muito forte, ele vai contar um pouco dessa história na Direcional Engenharia, que transformou a Direcional. Nessa época, junto com a imobiliária, Guilherme tomou a decisão de criar um time dentro da incorporadora para vender imóveis, deles de forma exclusiva, e depois na Direcional Vendas ele montou a house lá da Direcional, mas nada melhor do próprio Guilherme para contar essa história. E depois da Direcional ele saiu, foi empreender e hoje tem a Squad. Eu tive o prazer de participar na semana passada ali. Semana passada, depende de que você estiver escutando esse podcast, foi agora no meio de março, ali, começo de março. Foi um evento bem bacana, onde cria conexões com vários incorporadores e consultoras. Mas vou chamar o próprio Guilherme aqui. Guilherme, tudo bom, cara? Diga aí, Guilherme Diamante. Prazer grande tê-lo aqui conosco no nosso podcast. Conte um pouquinho a sua história, meu amigo. Tudo bem, Fábio? Obrigado, pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com toda a sua audiência. Eu acho que movimentos como esse que você está fazendo, de levar conhecimento, difundir o que acontece no mercado imobiliário para atingir várias camadas de quem trabalha com ele, é extremamente importante e tem que ser realmente ressaltado. É isso aí, meu amigo. Mas antes, vamos começar agora, então, pela sua história, depois a gente fala um pouco do mercado imobiliário ali, de processos. Vamos lá. Como você bem colocou, introduziu, eu comecei em 1996, quando eu entrei numa imobiliária, que era a imobiliária do meu tio, que vendia os imóveis para Direcional. Na época tinha duas empresas, né? Tinha a Direcional e a Valadares Montijo, que era uma empresa do grupo da Direcional. E ali eu me especializei, era um momento que há pouco tempo antes tinha dado a quebra da Encol, então era um mercado que estava muito machucado em relação a empreendimentos de lançamentos. E as imobiliárias achavam muito melhor vender imóveis que já estavam prontos, ou seja, revenda. E em cada lugar do Brasil chama de uma coisa, né? Avulso, revenda, terceiros, mercado secundário, o nome quer ser dado, mas eram imóveis que já estavam prontos e não corria o risco ali de quebradeira. Fiquei lá um ano, foi quando a Direcional tomou a decisão, dado que o mercado estava difícil para vender os imóveis deles, de criar uma equipe exclusiva. E, cara, eu fui o único corretor, talvez o mais, não foi nem um ano, foi menos de um ano, 9 meses que eu estava lá. Eles tomaram essa decisão, já que a imobiliária, no caso a Intercasa, que era a imobiliária do meu tio, fazia as vendas, era uma das imobiliárias que mais vendia para Direcional na época. Eles criaram, falaram: "Olha, vamos trazer um time de vocês aqui para criar exclusivo aqui dentro." E dos corretores que lá estavam, eu fui o único, talvez por ser o mais jovem, o desavisado, né? De vez em quando a falta de conhecimento faz bem. Ou não a falta de O que é que de conhecimento, mas eu tudo, costumo dizer. Mas eu costumo dizer muito assim: a gente não pode ter regras e ter ali os paradigmas, né? De falar, não, eu não vou para esse lado porque o mercado não está bom. Porque o mercado imobiliário a gente sabe que ele oscila bastante ao longo da sua história. Mas eu fui o único que aceitei, tinha lá 30 corretores, eu fui o único que aceitei. Eu lembro que fui eu e mais 5 pessoas, as 5 pessoas eram todas aposentadas. Eles não conseguiram ter pessoas do mercado, pegaram pessoas aposentadas que não estavam trabalhando e falaram: "Ó, vocês vão virar corretores", e fomos para lá. Em 97. É um momento marcante na minha vida que eu lembro a data, 16 de junho de 1997. É engraçado como é que algumas coisas marcam na nossa cabeça. E ali comecei minha trajetória como corretor. Logo 6 meses depois, o Ricardo percebeu que eu tinha um pouco mais de habilidade para fazer a gestão das vendas. Eu mesmo fechava os meus negócios, independia de gerente. E aí, em conversa com a pessoa que estava terceirizando esse trabalho, que ainda era um pouco terceirizado, falou: "Ó, vamos promover aqui, vamos criar aí mais uma equipe e o Guilherme vai ser o gerente." As coisas foram acontecendo. Final de 99, o mercado imobiliário em Belo Horizonte estava muito
complicado. A gente estava passando por um processo bem complicado em Belo Horizonte. E a Direcional tomou a decisão de começar a fazer uma expansão geográfica. E essa expansão começou através de um conhecimento com um dono de uma imobiliária, de uma grande imobiliária em Campinas, que visitou e viu a qualidade dos imóveis que estavam sendo construídos pela Direcional e assustou pelo preço que estava sendo vendido. Ou seja, Belo Horizonte estava complicado porque você tinha que fazer uma qualidade alta e um preço baixo para poder vender. Falou, olha, o que vocês fazem aqui tem mercado em Campinas, vocês vão vender muito mais caro. E aí começamos a expansão. Em 1999, fomos para Campinas. Depois, aí quando você toma o gosto e vê que o que você faz em Belo Horizonte é muito difícil, quando você vai lá fora, a mesma coisa que você faz, você vende mais caro, fala, pô, tô no céu. E foi muito importante para mim ter tido essa oportunidade, porque o Ricardo precisava de uma pessoa para ser o braço dele lá em Campinas, então ficava Belo Horizonte e Campinas, e aprendi muito com um mercado totalmente diferente, um mercado em termos de organização muito melhor do que tinha em Belo Horizonte. E ali começava um pouco do meu crescimento profissional. Aí de lá fomos para Brasília, depois Rio de Janeiro, depois Manaus, que talvez tenha sido o grande desafio da minha vida e da história da Direcional. Ali foi uma virada de chave, o que a gente costuma dizer, o ponto da virada, tanto da minha carreira profissional dentro da Direcional, como da própria Direcional também. E depois toda a expansão em 11 estados, mais Distrito Federal. Eu tive também, costumo dizer que eu tive um pouco de sorte, porque quando eu entrei na Direcional não tinham 20 pessoas no escritório. Né? Você Então pegou era uma esse empresa crescimento, pequena. essa explosão da direção. E aí era assim, ó, nós temos que fazer isso. Quem que faz? As pessoas mais velhas, não quero fazer, então tá, eu levantava a mão e eu faço. Eu era muito jovem, Tem então iniciativa, jovem, vontade. manda que não sei fazer não, mas a gente aprende. E me deu uma oportunidade de aprender fazendo e ter uma escola como eu tive. Então, não tinha área de novos negócios, tem que começar a comprar terreno, olhar e tudo mais. Então, bota o Guilherme aí, ele tem disposição, tá novo, consegue virar a noite sem dormir, taca ele aí para trabalhar. Agora a gente passa um tempo, cara, a gente tem que ter uma área de marketing estruturada. Eu fiz pós-graduação em marketing, então peraí, deixa eu criar essa área de marketing aqui dentro, porque antes a gente dependia 100% das agências criarem toda a estratégia, todo o processo, terceirizava tudo, estava lá. Não, vamos criar um braço aqui para a gente ter a nossa identidade agora. Chegou ao ponto de, agora a gente precisa, quando a gente começou a nossa expansão, não fazia sentido levar a house que existia em Belo Horizonte para todos os estados. Era melhor estar ali com as imobiliárias. Porque elas eram conhecedoras da cidade. Da Mas praça. chegou ao ponto e falou, cara, a gente tem que ter a nossa imobiliária. E aí criamos a Direcional Vendas. E que hoje, na maioria das regionais onde ela está atuando, mais de 70% das vendas são feitas pela Direcional Vendas. Participei também de uma parte que era ajudar a construir a área de relacionamento com o cliente. Tinha uma pessoa que tomava conta dessa área, mas isso impactava diretamente no meu trabalho. Se o cliente não está satisfeito, eu não vou conseguir vender. A parte Sim. de crédito imobiliário também tive que participar junto da construção da área de crédito imobiliário. E por fim, nos últimos 7 anos que lá estive, a área de incorporação, ou seja, desenvolvimento de projetos e legalização, estava debaixo da minha diretoria. Então, além disso, tive o maior professor que eu poderia ter na minha vida, que foi o Ricardo Valadares. Com o tempo, imagina um cara como ele, com o tempo de poder me ensinar e de me colocar no caminho certo e me ajudar a tomar as decisões certas para contribuir com o crescimento da direcional. E você veio Um pouco o acompanhar resumo é todas essas esse. etapas, né? Que ano você saiu de lá da Direcional? Eu saí de lá em janeiro de 2018. Em Então você pegou, fevereiro, mas você pegou IPO, abertura em bolsa, tudo, tal, tudo, isso tudo, tudo. tudo, tudo. Na E verdade, como quando eu foi falei essa fase, hein? a gente vai dar até um passo atrás. Na verdade, quando 2008 a direcional estava pronta para fazer o IPO, e dar o estouro da bolha americana com a quebra do Lehman Brothers em setembro de 2008. Então ali foi um desespero, porque a gente cresceu, correu, comprou terreno, fez todo o processo, porque o mercado naquela época ele olhava muito para as incorporadoras, qual que é o seu land bank.
Isso. É o primeiro olhar para fazer abertura, qual que é o tamanho do seu banco de terrenos aí. Precificava muito por isso também. Então, a gente olhava muito para esse lado e quando deu a quebra, todo mundo ficou muito, Ô, muito louco, né? preocupado, porque, cara, botou o dinheiro tudo em terreno. Como é que vai ter agora o dinheiro para lançar? Não tem jeito, né? Então, o ponto principal que aconteceu naquele momento foi a entrada de um fundo de investimento, que nos ajudou, foi o primeiro passo que nos ajudou a ficar mais profissionais em todos os sentidos, foi o fundo Governança e Tarcom, recurso. e aí ficou com a gente até o IPO, que foi em novembro de 2009. E aí, realmente, quando você faz Foi um rápido, né? Foi IPO, um ano aí que o fundo foi um ficou. ano, a gente segurou, porque aí a gente conseguiu ajustar, e aí conseguiu dar o arranque, e foi uma coisa que funcionou muito para a gente naquele momento. E é muito interessante porque quando entra uma empresa como essa, todo mundo fica inseguro, né? É. Cara, Como é que vai ser? Vou vai ficar trazer um monte de governança, gente de questão. fora, vai querer mudar tudo deles, e não, na verdade, a única coisa que eles fizeram, olha, a gente vai colocar o CFO aqui e vamos abrir as portas para vocês aprenderem. Então, na minha vida profissional, eu tive algumas etapas de sucesso. E quando eu de aprendizado, perdão. Quando eu falei de Manaus e falo o fundo, um dos motivos dele tomar a decisão de comprar na época 25% da direcional foi porque eles entenderam que aquele produto que estava sendo feito em Manaus em 2018, que era o ensaio, não existia nem Minha Casa Minha Vida, mas era o ensaio do Do econômico, popular. Econômico. era o futuro que vinha pela frente no Brasil. Então, ali ele tomou a decisão de fazer o aporte no direcional. E que provocou toda a mudança. Que a gente chegar e ser hoje a empresa. Na verdade, quando você olha para o segmento econômico, é a empresa mais admirada. Acabou de divulgar resultado, quase 20% de margem. Isso ao longo Tanto da que as história, ações, né? as ações nesse último ano cresceram quase 40%, eu estava olhando. Uma coisa absurda. Mas muito pela ciência. E aí você vê, falando um pouco de história, que eu acho que é importante as pessoas entenderem, né? A maioria das grandes empresas, sabe, elas não conseguem fazer uma sucessão bem feita, né? Você Isso, vê uma primeira geração sendo muito bem sucedida, a segunda geração, isso, quando mantém o mesmo nível, já é um sucesso total, né? Na maioria das isso aí. vezes, ela perde. E, a direcional conseguiu fazer isso com maestria, né? O que a gente brinca, né? A criatura superou o criador. E foi isso mesmo. Eu acompanhei isso de perto também. O, o Ricardo Pai e como todo mundo no mercado chama ele de Ricardinho, né? Que hoje é o presidente da direcional, foi muito bem preparado. Pô, mas não só foi preparado, como ele se preparou para estar na posição que está e hoje é o executivo de referência no Brasil no mercado imobiliário. Essa transição foi muito bem feita e foi natural, né? E no Perfeito. tempo certo, né? Não é porque é meu filho que vai assumir isso aqui, ele É, tem que se preparar para isso. E ele entendeu isso também, ele teve a humildade de falar, não, eu sou filho, mas eu não sou o sucessor, eu tenho que me preparar para ser isso aí. sucessor. E da entrada do Ricardo, eu chamava ele de Ricardo Ribeiro, do Ricardinho, na direcional, foi uma outra mudança grande, porque ele trouxe um olhar de empresa mais corporativa mesmo. E todo mundo que estava lá dentro passou por esse processo, teve um crescimento assustador. Não, e veja, é fundamental porque quando o Ricardo Pai ou o próprio Ricardo decidem abrir um IPO, tudo é para o objetivo de perpetuar o negócio. Mas para Sim. isso não vai perpetuar se não tiver os gestores, não tiver os sucessores corretos. Bom, aí teve o IPO, explodiu, cresceu, ficou até 2018, então você pegou praticamente 8 anos ali como executivo, eu diria, de uma empresa aberta na bolsa que tem outros. Uhum. Eu só nessa fase aí para eu chegar na nova fase aí, eu diria, vamos chamar assim, quais são os seus maiores desafios nessa fase? Antes de abrir na bolsa e depois de abrir na bolsa. Antes de abrir, a dificuldade que você tinha de mostrar que era uma empresa séria quando você chegava em determinados lugares, principalmente na época da expansão. A falta de capital, e aí você tem que fazer muita coisa que você não tem estrutura, né? Você vai falar, vou querer colocar um CRM aqui, qual que é o mais barato, né? Não é aquele que te atende. Então, a falta de capital
te leva para um lado a não ter determinados recursos, mas te ajuda a achar atalhos, né? E falar, peraí, deixa eu me Criatividade. organizar aqui. Criatividade, você tinha que usar a cabeça ali e fazer funcionar de qualquer jeito. Então, isso era um ponto. Aí, quando você faz o IPO, entra dinheiro, mas aí entra uma responsabilidade que é Absurdo. absurda, absurda. E aí você cresce uma empresa levando X tempo, e aí você tem que fazer esse mesmo crescimento em 4 vezes menos tempo. E eu explico por que 4 vezes menos tempo. Porque quando você faz o IPO, o seu ano dura 3 meses. Cada 3 meses você tem É, que divulgar resultado. é, perfeito. Então é uma loucura como é que E vira a se sua não vida. cresce, não traz caixa, né? Já era. A ação cai. Você é medido muito, o mercado olha muito o valor da sua ação, né? Você acabou de falar, É, subiu 40%, está divulgando resultado bem e tudo, mas na primeira derrapada que der, no primeiro trimestre da derrapada, ela tudo desce cai. e pronto. Aí vem o pau em cima, aí vem quem colocou dinheiro cobrar. Então, assim, é uma cobrança muito grande. E tá certo, porque o cara colocou o dinheiro lá e quer ter o retorno dele, a gente se propôs a isso, então a gente tem que entregar. Mas eu falo muito, assim, você trabalhar numa empresa listada, o seu ano dura 4 meses. 3 meses, perdão. Então você tem 4 anos em um ano. Você acaba envelhecendo mais. E aí vem uma outra dificuldade, né? Quando você começa a crescer. Gente, porque eu tive um tempo muito grande para formar líderes. Eu fico muito feliz com isso. Quando eu olho para as pessoas que trabalharam comigo no período pré-IPO, todas essas pessoas, algumas delas continuam na direcional em cargo de superintendência ou de diretoria, que isso para mim me deixa muito feliz. Ou outras estão em outras empresas em cargos de diretoria, empresas de relevância no mercado imobiliário. Mas você tinha mais tempo para formar essas pessoas, né? Você conseguia transmitir a cultura da empresa, que eu acho que é essencial para todo mundo. Quando você cresce muito rápido, você perde essa conexão com as pessoas e é mais difícil de você criar novos líderes e é mais difícil de você transmitir essa cultura, que é uma cultura que era muito forte em relação às pessoas, mas ao mesmo tempo muito forte em relação a resultados, que sempre foi. O Ricardo deixou isso muito claro. Eu cuido das pessoas, mas o resultado tem que vir. Então a gente tinha isso muito claro, aquela vivência direcional, e era uma coisa muito forte. Então isso é difícil, você manter a cultura da empresa. Imagino. E aí, vamos lá, vamos pro marco 2018-19, se saiu. Por que sair para onde ir? Fábio, eu conto muito essa história, as pessoas acham que eu saí já pensando assim, vou criar uma grande empresa, e né? Não, não teve nada disso. Tudo foi ou acaso ou as vivências, as experiências vividas anteriormente. Foi uma saída que foi muito complexa. A gente começou a conversar sobre a minha saída em maio de 2017, eu saí em janeiro de 18. Tinha que fazer ali uma transição, tinha outras pessoas para quem tinha que passar. Mas antes dessa saída, a gente chega num ponto que a gente tem que entender qual que é o nosso papel dentro da companhia, qual que é a nossa Uhum. contribuição para ela. E chega um ponto que você não consegue entregar mais. A empresa precisa daquele Guilherme de 20 anos antes que levantava a mão e falava, tá, eu topo isso aí, vamos embora, vamos fazer. E chega uma fase na sua vida, você não vai conseguir fazer isso mais. E às vezes algumas empresas precisam ainda dessas pessoas. E tem que entender que chega um momento que a gente não pode lutar mais contra isso. A gente tem que ser inteligente o suficiente de jamais sentar e falar, ó, eu não vou conseguir mais te entregar da forma como vocês precisam. E foi uma conversa super bacana, super madura. E ali tomamos a decisão, tá, então vamos fazer uma transição para a sua saída. Ok. Começamos a conversar uma série de coisas e no final das contas o Ricardo fala assim, então você monta uma imobiliária. Era uma forma até também de me amarrar um pouco ali, né? Você vai montar uma imobiliária e vai vender durante um ano exclusivamente para direcional. Como uma forma de amarrar, porque se eu tenho uma imobiliária e estou vendendo, eu não posso ir para outra empresa. Sim. E ao longo de 16 e 17, muitas empresas me procuraram, ou para ir para essas empresas, ou para que eu pudesse dar consultoria para eles. Cara, eu não posso Empresas dar de consultoria incorporação. Incorporação. incorporadoras, Isso. algumas bem grandinhas. Eu disse, cara, eu não posso dar consultoria trabalhando aqui, não posso armar o inimigo estando do lado de cá. E aí aquela ideia
foi circulando na minha cabeça, então a minha ideia quando de sair era dar consultoria para empresas. Usar a experiência, toda a experiência, todo esse network que eu construí ao longo da minha carreira em prol de consultoria. Mas quando eu tenho que abrir uma empresa, aí eu chego lá e ele me cedeu, era uma loja gigantesca, 500 metros quadrados, a 3 quarteirões da direcional, e chego lá e falo, ó, essa loja é sua, você monta a sua imobiliária, você não tem que pagar nada. E vende pra gente. Aí eu olhei aquele negócio e falei, cara, eu não quero montar uma imobiliária. Nada contra imobiliária, mas não era o que eu queria fazer. Eu quero fazer algo que seja diferente para o mercado imobiliário. E aí, cara, eu lembrei de uma viagem que eu fiz para Chicago em 2013. Hoje um grande amigo, Leonardo Chebli, ele montava alguns grupos e a gente ia lá visitar algumas agências de publicidade. Aí o idiota aqui chega numa agência lá num prédio, que devia ter mais ou menos uns 10 andares, e pergunta qual que é o andar que é a agência. Aí o cara olha para mim e fala assim, é o prédio inteiro. E aí eu fui entender por que que algumas coisas estavam mais na frente do que a gente, mais à frente do que a gente fazia. Naquela época estava começando a discutir muito a questão digital, né, em existir agências on e off, né, naquele momento. Não tinha nada de agência on e off, era agência que tinha promo, pesquisa, digital, ações off, tudo em um único lugar. Então o cliente, quando ele entrava ali, ele entrava numa esteira onde ele era atendido 100%. E aquilo ficou na minha cabeça que eu achei aquilo muito interessante. E eu questionava muito o que falta no mercado imobiliário. E aí, sentado na cadeira de executivo, um corretor me trazia um terreno, aí ele me trazia, na verdade, numa planta, né? Naquela época ainda, um A4 lá desenhado, que era só o poligonal do terreno, que eu passava para o escritório de arquitetura, que desenvolvia um projeto, que entendia que seria aquele projeto, que eu mandava para o meu pessoal de marketing criar uma campanha em cima daquele projeto, que entregava para o vendas fazer a venda. Não tinha conexão, né? Era totalmente desacoplado. E era uma coisa que a gente sofria muito na direcional. Quando eu voltei de lá, eu comecei a integrar as áreas, fiz um movimento grande de integração entre as áreas dentro da direcional. Mesmo as áreas que não estavam debaixo da minha gestão, como relacionamento com cliente e crédito imobiliário. A gente trazia esses núcleos para debater com a gente qual era a melhor forma da gente trabalhar. E, e aí eu falei, cara, o que falta no mercado imobiliário? Que eu sofri. Então, por que não montar uma empresa que possa atender as médias e pequenas incorporadoras de A a Z? Desde a hora que ela compra o terreno, a escolha do terreno até a venda. E assim surgiu a Squad. Surgiu como Squad, mas aí no Brasil já virou Squad, aí eu já falo que é Squad, pronto, acabou para acabar com o problema. Que ninguém mais. Poucas pessoas chamam de Squad, né? No, no, no inglês correto seria Squad, mas tá valendo, é Squad, pronto, acabou e vamos para frente. Nem é E aí a interessante esse gente negócio de cria. squad, Ravini, esse negócio de squad, porque a gente usa squad aqui na área de tecnologia, né? Todo mundo Sim, usa como sim, squad sim, vinculado. sim. Mas Exatamente. falam tanto squad, né? O mercado em geral, que pô, Uhum. ele se tornou um squad, não um squad mais. Já, É. eu já. Já chamaram a gente de esquadro também, então não tem problema não. A gente aceita. Entregando o resultado para o cliente, tá bom. E aí É. entra esse ponto, cara. Criamos uma empresa que consegue ajudar o incorporador desde a hora que ele está escolhendo o terreno, com viabilidade econômica, financeira, pesquisas, desenvolvimento do produto, porque nós somos um escritório de arquitetura também, então a gente desenvolve os produtos. Uma estratégia de marketing, porque nós somos uma agência também. Então a gente implementa, a gente cria estratégia de marketing e implementa para os incorporadores. E a estratégia comercial, a gente não faz a venda, porque a imobiliária ela existiu durante um ano. Depois a gente acabou com ela, porque primeiro era conflito de Ia interesse, ter um né? Eu chegava no conflito. É. incorporador, total, não fazia sentido. Então a gente acabou com ela no primeiro ano, e que foi o ano do contrato, e depois a gente não seguiu mais com ela. E dito isso, o que a gente viu? Uma carência muito grande no mercado desse cuidado, né? Eu costumo dizer o seguinte: pode ter uma agência que seja talvez mais competente com a agência do que a gente tem, com certeza. Tem um escritório de arquitetura que seja mais competente? Também tem, com certeza. Tem alguma empresa que dê assessoria para montar a estratégia comercial mais competente que a nossa? Também tem. Mas é difícil ter uma coisa num lugar só. E aí é que está o grande diferencial. Porque a pessoa que está desenvolvendo o produto está conversando com a pessoa do marketing que vai fazer a campanha, que está conversando com a pessoa que vai criar a estratégia comercial no mesmo lugar. Então, o produto sai assertivo. E pelo que eu Essa entendi, você não só integração. faz a estratégia, você faz a execução de determinados contratos com alguns incorporadores. Exemplo, eu mesmo, vocês fazem a campanha mesmo lá ou só a Sim, estratégia? sim.
Sim, não, a estratégia de marketing é a implementação como agência. A gente atende hoje um pouco mais de 80 incorporadoras pelo Brasil inteiro. Nós estamos em 14 estados mais Distrito Federal. E a maior parte delas é com a parte de performance que a gente chama, que é o desenvolvimento da estratégia de marketing e a implementação da campanha, tanto digital como off. Então a gente Mas faz tem um muito isso. segmento específico ou vocês trabalham em todos os segmentos? Ô, Fábio, hoje a gente nasceu muito Minha Casa Minha Vida, né? Apesar de. Pelo seu próprio background ali. Mas poucas pessoas sabem que a direcional, quando ela começou, era alto padrão, né? Era o padrão, é. Era alto padrão. Ela era alto padrão, nasceu aqui em Belo Horizonte com prédios nas regiões mais nobres aqui. Então eu tinha um pouquinho da cultura do alto padrão, mas enfim, ela nasceu assim. É, a gente olhou para um outro lado e viu que o nosso modelo ele era replicável desde com determinadas características do mercado, mas ele poderia ser replicado no médio alto. Começamos em 2020 a atender incorporadoras de médio, aí a SBPE, e em 2022 começamos a atender incorporadoras de alto padrão. Mas hoje, 80% do que a gente faz está dentro do Minha Casa Minha Vida, e 20% fora. Desse número de empresas que eu passei para você. É, e que, na verdade, quando a gente olha o grande volume do mercado imobiliário brasileiro, é ali até 350 mil, é onde tem subsídio, é onde o mercado vai rodar muito bem, principalmente nesses próximos anos. Né? A gente tem um desafio muito grande pela frente. O setor, principalmente de médio, ele vai sofrer muito, por dois motivos. O primeiro motivo, claro, aumento da taxa de juros e que compromete a aquisição do crédito imobiliário pelo comprador. E com detalhe, a maioria das empresas que vendem no médio, elas vendem no momento de que a gente chama de desligamento futuro, ou seja, só quando o empreendimento está pronto. Agora imagina, Fábio, você comprou um imóvel Hoje, em 2020. Não, o que está sendo entregue hoje agora, não, hein? Você três comprou um anos imóvel lá atrás. 2023, 2022 e está recebendo agora uma taxa de juros muito maior. Mesmo que você não tenha perdido capacidade de compra, só da taxa de juros aumentar, você já vai perder aquisição de crédito. E eu acho que nós vamos passar num momento no mercado imobiliário, em em algumas cidades principalmente, semelhante a que foi 2013, 2014, 2015. Não, com certeza. Eu fiz um levantamento em 2015, de 2015 eu fiz uma palestra no Conecta em 2016 sobre o mercado imobiliário e o que eu acreditava de modelo correto de venda do SBPE, que teria que ser contratação imediata na planta. 56% de tudo que o mercado vendeu em 2015 tinha destratado de anos anteriores. É muito. É muita coisa. Foi um período muito complicado. Então eu vejo em algumas capitais do Brasil isso acontecendo novamente, bem perto disso, e outras vão passar ali um pouco mais tranquilas. Mas vai passar um momento muito complicado no SBPE. E quando tem mais complicação, a gente cresce. A gente É, trabalha no processo inverso. Quanto mais problema tem no mercado, é. as pessoas procuram as pessoas que têm um pouco mais de experiência, sabem como conduzir. Eu costumo dizer o seguinte: todo mundo pode pilotar um avião. Você pode entrar num simulador, aprender a pilotar, você sabe pilotar. Você sobe o avião, coloca ele lá em cima, liga o piloto automático, o céu está de brigadeiro, como os, os mestres da aviação dizem, né? Está em céu de brigadeiro, vai. Agora, tem uma turbulência, apareceu uma nuvem, vai ter que manual, é só quem Já sabe. foi. Foi. Aí não adianta simulador, né? Tem Então, que ter vivido. aproveitando isso que você falou ali de mercado, desafios, tudo, cara, no final, quanto mais estruturado tiver o negócio, né, não empresas como a sua, que dá toda essa parte de consultoria e termina sendo mais eficiente, né, mas quanto mais estruturado, processualizado e tecnológico, a gente fala bem daqueles três pilares, pessoas, processo e tecnologia, você pegou isso do direcional, você faz essa consultoria para mais de 80 incorporadoras, mas na prática, que é que você ainda sente na aplicabilidade desses processos, dessas tecnologias no dia atual? Eu acho que hoje a gente tem que ter tecnologia para tudo. O problema são as pessoas utilizarem da maneira correta a tecnologia.
Quando a gente implementa o processo que a gente chama de aceleradora de venda, que é um processo de venda com indicadores e tudo mais, o mínimo que tem que ter é CRM. Quando a gente chega numa empresa pequena, você vê que o CRM é o Excel. Aí você olha para aquilo e fala, cara, rasga isso aqui. Eu costumo dizer que o Excel é igual cocaína. O cara é difícil o cara largar, né? Ele volta ali, É, ele começa a fazer aqui, mas volta, toda hora ele é, volta. Então, assim, a nossa maior briga hoje dentro das incorporadoras, Fábio, é para que as pessoas sigam os processos e utilizem as ferramentas e a tecnologia a seu favor. Parece que tem um medo gigantesco da pessoa colocar tudo lá dentro do CRM, que acha que vai roubar o cliente dele, ou que aquilo que ele colocou vai abastecer o outro colega, que o colega vai roubar a informação dele. Assim, então tem uma nuvem muito grande, e quando a gente entra dentro das empresas, a primeira coisa que a gente fala é o seguinte: olha, vamos sentar aqui. Sem a utilização correta da tecnologia, o nosso trabalho não funciona. Ele é caro, você vai pagar e não vai ter resultado. Então, de duas, uma. Ou você não nos contrate e guarde seu dinheiro, porque sua empresa vai querer continuar lá no Excel. Ou dois, faz e você vai ver que o que você pagou para a gente, para o CRM, é nada. Porque o que vai te beneficiar ao longo do tempo é muito maior. Então você tem que quebrar uma cultura dentro das empresas quando você vai implementar um trabalho que tem que ser processual. E o mercado imobiliário, ele infelizmente, apesar de tudo, ele é muito amador. Principalmente quando. Não vou falar principalmente na venda, não, vou falar em todas as etapas, sabe? Vou falar até de todas as etapas. engenharia também. Isso, Engenharia também é muito amador. É isso. um mercado, as pessoas chamam de indústria da construção, mas não é indústria. Você empilhar É, tijolo, quebrar, você subir uma parede, quebrar a parede para passar é, tubos, né, cabos, não faz sentido. é surreal. E até hoje a maioria das empresas ainda atua dessa forma. A grande revolução que aconteceu no mercado imobiliário, em tecnologia, nos últimos 15 anos, foi a parede de concreto que a Direcional Sim. foi precursora disso, né? Mas não existia há muito tempo, não foi nada de novidade. Foi só pegar uma coisa que já existia lá atrás e implementar, porque precisava aumentar a escala. Então você vê que é muito pouco utilizado na nossa indústria. Você tem alguns fatores que contribuem para isso. A baixa qualificação das pessoas. E dois, um mercado que aceita tudo, porque ele é deficitário, né? Com mais É. de 6 milhões de unidades de déficit habitacional, fica fácil para você ir empurrando. Mas Mas vai você falou chegar uma a hora. coisa ali, mas você falou uma coisa de medo e cultura, você falou de CRM. Veja, independente de CRM, qualquer tecnologia. Né? E hoje a Sim, tecnologia é mais acessível. Eu tenho certeza que naquela época direcional, qualquer tecnologia que você quisesse aplicar era um cara e não tinham várias opções. Né? Hoje eu acho que é mais a vontade de querer fazer e entender, como você falou, que aquele vício, sim, pode ter deixado o Excel ali, até porque o Excel é Excel. No nosso caso, Diamante, vou dar um dado para vocês: 60% dos clientes que nós fechamos que vêm para o CV são que utilizam Excel. Né? E é sim. interessante, exatamente o que você falou. E assim, e não são empresas pequenas, não existe empresa pequena no mercado imobiliário. O cara construir um prédio é de 20 a 40 milhões. Né? Empresa pequena no Brasil é até 4 É. milhões e 4 milhões e 800 de faturamento. Então, é uma empresa que tem um volume muito grande de faturamento e tem um custo muito grande de insumos. E veja, esse cara também não tem um RP. Como é que ele controla a quantidade de notas e tudo? Eu acho que entra uma questão cultural. Mas em cima disso, eu acho que foi uma pergunta bem bacana que foi feito lá no evento, né, do Connection, que é o seguinte: tá, tudo que você falou, cultural, medo, mas o pessoal está empreendendo, o pessoal está gritando, o pessoal está construindo, o déficit habitacional é grande. As oportunidades, apesar de desafiadores, esse ano está apontando para o médio, mas as oportunidades existem muito. Então, para se tornar, né, crescer nesses próximos 2 anos, ou melhor, não crescer, se tornar sustentável, não ter a mortalidade, o que é que você acha que tem que fazer? Tecnologia e processo. Pegar essas pessoas e tudo isso que a gente está falando e fazer com que utilize da forma correta todas as ferramentas tecnológicas que estão à sua disposição. Vamos falar de IA. Aí o medo do corretor de a IA acabar com o trabalho dele. Não vai acabar, vai ajudar. Vai acabar com o trabalho. Perdão, vai acabar com aquele que não souber utilizar aquela ferramenta. A mesma coisa com o CRM. Vai acabar com o trabalho do corretor CRM ou qualquer tecnologia que possa facilitar o trabalho dele? Vai. Se ele não utilizar, alguém vai utilizar melhor e vai performar mais. Quando você começa a olhar para os indicadores, e é uma coisa que a gente bate muito, a conversão, quando a gente implementa o processo de venda,
e essa empresa está preparada e utilizando da forma correta as ferramentas de tecnologia, a gente vê muito bem a geração de informação que isso tem, Fábio. Isso é absurdo. E quando você tem controle e utiliza o processo correto, você gera informação a seu favor. Vou te dar um exemplo. Quando a gente começou a utilizar as ferramentas da forma correta na direcional, a gente chegou à conclusão que o nosso cliente, isso lá atrás, era melhor eu ter uma área de lazer um pouquinho melhor para ele do que ter vaga de garagem, porque ele usava era moto. Estudando E seu que cliente, dados, né? dados, tá? Quantas pessoas tinham carro? Ah, tinha 30%, o resto era moto. Pronto, então para que eu vou gastar uma área enorme de estacionamento, sendo que vai virar um cemitério? Não vai ter nada utilizando ali. Fica um espaço vazio, sem utilização. Então vamos transformar aquela área em conceito melhor de lazer para as pessoas. Quando a gente começou a entender que essas pessoas precisavam muito de segurança, então vamos gastar o dinheiro, ao invés de fazer uma vaga de garagem, vamos investir mais em equipamentos de segurança para elas, que aquilo, principalmente quando você fala de Minha Casa Minha Vida e olha de onde eles vieram, você vê que são zonas sem abastecimento, sem saneamento, abastecimento de água precário, acesso precário e total Segurança. insegurança. Então, quando você começa a alimentar as informações e quando você começa a ter essa coisa toda integrada, né, na ponta lá, a área de relacionamento com o cliente, que hoje se chama experiência do cliente, e que para mim, tendo as incorporadoras, é a área que tem que ter o maior desenvolvimento, e as empresas não olham para isso. Quando chega, sempre costumo dizer o seguinte: é o menino ou a menina do relacionamento com o cliente. Às vezes nem sabe o nome da pessoa. E para mim É, é mais importante até do que o diretor comercial de uma empresa, porque aquilo ali é a perenidade da empresa. Cuidar da forma correta. Agora, como é que você cuida sem dados? é isso aí. Que aí, essa é outra pergunta que eu ia falar. A gente falou de cultura, de processo, de utilizar a tecnologia, mas existe a cultura de análise de dados. Você faz esse cruzamento porque sua agência, né, no final, a consultoria tem que entregar performance. Né? Vocês têm essa cultura muito forte, né, de utilização de análise de dados. Mas o cliente quer escutar? Eu vou te dar um exemplo de como que a gente tem que evoluir, né? Eu cito um exemplo aqui da época direcional, isso 2009, 2008. 2008. Todo cliente que entrava no nosso stand, eu tinha que preencher uma ficha lá e tudo mais, de perfil, né? A gente chamava de ficha de perfil do cliente. Então, imagina, aquele momento era visita em cima de visita, tinha lá 5, 6 pessoas do administrativo só preenchendo ficha. E aí eu me gabava que eu tinha o maior banco de dados do Brasil. Beleza, tinha um monte de coisa lá de informação. E o sistema não tinha, não era aquela dificuldade que você sabe lá de 16, 17 anos atrás. E aí contratei um cara para tomar conta disso. Aí chegou lá um recém-formado, ele chama Paulo Guanães, mora na Austrália hoje. Tinha acabado de ser estagiário numa empresa, formou e foi para lá. Bota esse cara aqui para organizar isso aqui. Aí numa reunião onde eu botei todos os gerentes, eu organizei tudo, trouxe os gerentes do Brasil inteiro, mostrar que aquele negócio funcionava e tal. Aí ele estava lá há 3 meses e ele tentava falar isso para mim, virava e falou: Guilherme, cara, a gente não tem a informação correta, a gente só tem o caminho, mas não tá certo e tal. Eu falei: fica quieto aí que você não sabe nada não, vai lá fazer os dados lá e me entrega a informação. E aí numa reunião, na hora que eu fui falar para todo mundo, que a gente tinha, ele veio e falou, levantou a mão assim, ele me chamou de chefe. Chefe, se o senhor me permite, o senhor não tem o maior banco de dados, não, do Brasil. O senhor tem o maior bando de dados do Brasil. A gente não sabe o que faz com isso. É verdade. E isso é o que acontece respondendo diretamente a sua pergunta. As grandes empresas, quando a gente chega e fala, ela fala a mesma coisa, mas eu tenho. Aí você fala assim, mas como é que você usa? Não, eu não É isso aí. uso. É isso aí. Esse é o grande problema. Não sabe como é Ou, que usar a ou diz, informação. não, mas está errado, aquela informação está errada, aquele BI está errado. Aí a gente usa outra parte, né? Que é o que é? É o funcionário do cara que ele colocou lá para utilizar, dando a desculpa que ele não utilizou e fala, cara, esse sistema aqui não funciona não. Esse BI é muito complexo, é complicado de usar, não dá para usar, estou perdendo muito tempo para usar. Não, o problema é esse. Cara, não existe crescimento sem ter informação. Não tem jeito. Então, crescimento pelo menos sustentável.
Em algum momento o mercado está muito bom, o mercado te empurra, né? Não é você que cresce, você é empurrado. Agora, você crescer é diferente. E o que a gente prega muito na Squad é trabalhar com a informação correta. Entendeu, Fábio? Se você não tiver a informação correta, não tem jeito. Eu vou dar um exemplo. No Minha Casa Minha Vida, a gente tem um número lá de conversão de pasta para venda, tá? E de visita para pasta e de agendamento para visita. O que a gente olha não é venda. O que a gente olha é visita. É Perfeito. quanto que eu estou convertendo de visita. Porque A maioria das proporcionalmente você empresas. já vai ter uma previsibilidade e vai ter um forecast ali previsto. A maioria. Não, por que eu olho visita? Porque a visita ela me entrega tudo. Se o meu É, corretor está atendendo bem, se o meu produto está acertado. Porque se eu estou tendo muita visita e não está convertendo, de duas, ou não tinha ter um time preparado, ou o meu produto está errado. E as empresas têm dificuldade de assumir que o produto está errado. é E isso. eles olham para quê? Para o topo do funil, hoje aquela briga, eu tenho que ter lead. Ainda bem que muitas empresas começaram a perceber que a quantidade de lead não faz diferença nenhuma para elas. Não E a faz. gente olha para o meio do funil, porque todo mundo olha para lá. Então, quando você tem os dados certos e utilizando as ferramentas corretas, você vê lá que uma empresa que nós entramos, ela tinha lá 27% de conversão de pasta para venda. Isso no Minha Casa Minha Vida, né? E que hoje as empresas que estão performando bem, elas têm de 50% a 60% de conversão. E aí você mostra claramente quanto você gastou de marketing. Ah, sua venda custou R$ 3.500 por unidade vendida. Agora sobe essa conversão para 50%. Sua venda passou a custar R$ 2.600. Agora multiplica diferença redondante de R$ 1.000 por venda, que foram 1.000 vendas, é um Quanto é milhão que de dá? De reais. eficiência financeira. É R$ 1.000.000 Nenhum item de conversão de visita. que a ferramenta te dá e que o É isso cara não aí. olha. Aí eu tive que entrar na reunião e pedir para ele abrir o sistema e mostrar para ele. Falei, ó, tá aí, ó, seu corretor não está sendo bem treinado. Resumo da Excelente. obra, chega ao final do ano, sai de 27%, chega ao final do ano batendo a 50%. É só saber usar, entendeu? Não tem que ser nenhum Einstein, não. Resumindo, Guilherme, o que a gente falou termina sendo a eficiência que gera lucro, gera caixa. Então, no final do dia, né? Então, é isso que tem que buscar, principalmente nos próximos anos. Mas, Guilherme, eu já vou chegar finalmente aqui pelo nosso tempo, para deixar aqui nosso papo bacana, a gente fica o dia falando. Mas eu queria, então, que você já deixasse uma mensagem final e falasse qual é a previsão desses próximos, do ano de 2025. Não vamos tão além, né? Para o mercado imobiliário. Acho que 2025 vai ser um ano de ajustes. As empresas que se atentarem a se organizarem mais a partir de agora, vão poder passar por esse momento que nós vamos viver em 2025/26 de dificuldade, porque tudo bem, como eu falei, o médio vai sofrer mais, mas tudo sofre quando o cliente perde poder de compra. Quando você tem ali uma empresa que não consegue fazer os lançamentos, o mercado inteiro sofre. Então, para isso, elas vão ter que ser muito mais eficientes. E para ser eficientes, elas têm que ser organizadas, né? E ter uma estrutura bem montada de controles. Para mim, está muito claro. A gente tem que passar 2025 para sobreviver, e fazer um esforço muito grande para que isso aconteça. E uma mensagem final, cara, eu só posso dizer o seguinte: o que me trouxe até aqui foi ser obcecado por processos e dados. E as pessoas não podem lutar contra a tecnologia. As pessoas têm que usar a tecnologia a seu favor. Isso vai facilitar o trabalho de todo mundo que está no mercado imobiliário. Quando as empresas entenderem que pagar uma mensalidade para qualquer RP, para qualquer CRM, não é custo, é investimento, e que isso traz um diferencial absurdo. E aqui eu não estou levantando bandeira de A, de B, de C, não, estou sinceramente levantando a minha bandeira, porque Sim, quando a gente chega nas empresas e elas utilizam da forma correta, o meu trabalho é muito mais fácil. Quando a gente chega nas empresas que você tem que convencer a pessoa a ter no mínimo um CRM, já está tudo dando problema para a gente e a gente não consegue executar da forma como a gente gostaria de executar o nosso trabalho. Então, passar para um mercado imobiliário, nós, principalmente nas incorporadoras, que não existe mercado saudável, competente, sem a utilização correta das ferramentas, talvez seja uma grande missão que nós temos hoje dentro da Squad, de mostrar que, ó, porque é difícil o prestador de serviço falar que o produto dele está certo e o funcionário está errado, mas nós que estamos ali no meio do caminho, que somos contratados para melhorar a eficiência da empresa,
a gente pode chegar com total liberdade e falar, cara, ou o seu CRM não serve, você tem que trocar, ou o seu funcionário aqui, você vai ter que trocar. É isso aí. Porque senão você não vai sobreviver. A verdade é essa, você não vai sobreviver. E não tem jeito de ir contra a tecnologia. Não faz o menor sentido ir contra ela. É isso aí. Bom, Guilherme, eu quero agradecer e dizer que a recíproca é verdadeira. Né? Também não adianta utilizar tecnologia ou contratar tecnologia se não aplicar ou implantá-la da maneira correta. Por isso que a gente fica muito feliz quando tem empresas que usam nossa tecnologia e tem o squad. Ou a squad, né? Okay. Utilizam por quê? Porque vocês mostram isso. E o que a gente mais... cara, o sistema não está funcionando. Poxa, a gente tem 1.200, Guilherme. Não é possível que 800, 900, 1.000 funcionem e 200 não. Será que não é seu processo? E aí fica essa empresa em paralelo, que são vocês ali como consultoria, dizendo, opa, ela usa em outros lugares. É o seu corretor, é o seu gestor, é o seu executor, ou a pessoa A, né, que é o grande obstáculo de fazer a mudança de chave desse negócio. Né? Então, a recíproca é verdadeira. É por isso que a gente tem essa parceria que a gente chama Find, por isso que a gente tem muita empresa de consultoria, porque no final do dia o que a gente quer que o nosso cliente cresça, seja mais eficiente, traga mais resultado, né? Guilherme, cara, obrigado mesmo, cara. Tamo junto, né? Pode contar com essa parceria forte aí. Parabéns pela história. E vamos juntos passar por 2025, 26, 27, 28, entregando a oportunidade, porque a gente é apaixonado pelo que a gente faz. Mas em 2070 a gente para. É isso aí. Pessoal, muito obrigado pela sua presença e audiência. Fique aí, entram lá no nosso site, cvcrm.com.br, né? Temos muita informação voltada para o mercado imobiliário. Valeu, Guilherme! Um abraço, meu amigo. Até a próxima. Show!